A internet tem sido um meio recente de se buscar coisas do passado para fazer comparação com as coisas do presente, especialmente quando se trata de falas, de pronunciamentos de personalidades, de autoridades e de situações históricas vividas e comparáveis às situações de hoje. Esse é um procedimento que, mesmo com a mídia, que é uma inovação recente da história humana, todavia não é um método recente, é um método antigo, porque diversas pessoas do tempo do Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, recuperaram o passado justamente para trazer à luz aquilo que estava sendo praticado nos seus dias. Quero convidar você para olharmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, e vamos ver o seguinte. Ele diz: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Essa era uma das igrejas mais complicadas que a Bíblia registra, justamente pelo fato de que ela era composta de grupos que tinham a preferência de seus líderes, e por isso Paulo considerava uma igreja imatura. Muita gente ali rejeitava o chamado apostólico de Paulo, e havia gente que havia cometido incesto com sua madrasta. Havia gente colocando os irmãos de fé da igreja nos tribunais. Havia gente que não queria que as pessoas se casassem. Havia gente que participava de banquetes oferecidos aos deuses pagãos sem a preocupação de manter um testemunho compatível com o cristianismo que eles haviam abraçado. E, naturalmente, a carta registra ainda muitos outros problemas, muitas outras questões sérias. E como tratar de tudo isso? Paulo se sentia pai daquela igreja. Então, a maneira como ele decidiu tratar desses assuntos e advertir os crentes a respeito do seu posicionamento e comportamento está justamente em lembrar a história de Israel, e com isto ele deixa evidente que o plano redentor de Deus passa por Israel e chega até a igreja, e há implicações para os cristãos de todas as épocas.
inclusive para nós hoje. Voltando para o texto, a gente observa alguns pontos importantes. O primeiro deles é que todos os israelitas que saíram do Egito, que tinham sido escravos, receberam o mesmíssimo tratamento da parte de Deus. A saber, todos eles estiveram debaixo de uma nuvem que os protegia do sol. Todos eles passaram com o pé enxuto pelo mar e assim houve a quebra definitiva do jugo egípcio sobre os israelitas, de maneira que ao entrarem para o deserto, eles já estavam livres do poder dos egípcios. E com isto, Paulo interpreta que esta experiência de estar sob a nuvem, de passar pelo mar, fez com que eles fossem batizados com respeito a Moisés, ou seja, eles entraram para servir a Deus mediante aquele código, as leis, as normas, as determinações divinas que Deus tinha estabelecido para que o povo vivesse a partir da sua libertação. E, naturalmente, durante o tempo que passaram no deserto, eles foram alimentados pelo maná e foram alimentados ou beberam água, saciaram a sua sede de diversas maneiras, mas especialmente eles beberam água saída da rocha mediante o toque de Moisés. Coisas sobrenaturais aconteciam todos os dias. Eles receberam esse cuidado de Deus. Mas uma segunda coisa que a gente vê é que a maioria deles não agiu da mesma maneira em relação a Deus. A Bíblia registra apenas Calebe e Josué como os únicos daquela primeira geração que conseguiram passar pelo deserto inteiro e entrar na terra prometida. A maioria deles, diz a Bíblia, não agradou a Deus. E por quê? Paulo registra algumas coisas aqui. Alguns tiveram cobiça no seu coração, desejando voltar atrás, lembrando das refeições do Egito, a abundância de comida que havia lá em relação ao maná. Alguns quiseram que Arão fizesse um bezerro de ouro para que o Deus deles fosse um Deus visível e, portanto, eles se tornaram idólatras. Alguns se contaminaram com mulheres dos povos vizinhos e, com isso, então, Deus se indignou contra a imoralidade. Eles contestaram a liderança de Moisés, a liderança de Arão, e por isso também Deus, diante da escolha que ele tinha feito de que Moisés seria o seu líder, pois ele chamou Moisés por meio da sarça, então você tem aí aquilo que Deus enquadrou como tentar a Deus. E, finalmente, nós encontramos uma situação quase que cotidiana, que era o povo murmurando contra Deus, contra Moisés, contra a liderança, contra o culto, enfim, contra todas as coisas. Paulo, então, em terceiro lugar, usa a lembrança da história do povo de Deus como advertência e solta uma frase assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ora, quem é que pensa que está em pé? Toda pessoa que se autoavalia e que eventualmente se descobre autossuficiente. Nós podemos pensar isso no nosso cotidiano. Quantas decisões nós submetemos a Deus? Se nós submetemos todas as decisões a Deus, nós não temos tempo para pensar que nós estamos de pé. Nós sabemos que estamos de pé, porque Deus nos guia. Mas se nós vamos tomando decisões e deixando Deus de lado, a ideia da Escritura é que nós estamos imaginando que estamos de pé. Estamos pensando que estamos de pé. Aqueles cristãos de Corinto se imaginavam espirituais quando Deus os achava imaturos. Portanto, quando o apóstolo fala aquele, pois, que pensa estar em pé, ele arremata dizendo, veja que não caia. Porque é muito fácil cair quando a gente confia na gente, no potencial da gente.
Eu sei que isto é a contracultura do Evangelho. Quanto mais nós confiamos em Deus e no seu poder, mais ajustados à sua vontade nós somos e mais acertadamente nós tomamos decisões, porque nós estamos baseados inteiramente na sabedoria de Deus. E a última coisa, igualmente importante, é responder a seguinte pergunta: como então não cair? A receita de Paulo é muito simples. Em primeiro lugar está Deus. Ele não permitirá que a tentação que a gente sofre seja maior do que as nossas forças podem resistir. O cristianismo que está impregnado na vida do cristão, por si só, não é suficiente. Mas, quando Deus entra na vida da gente e passa a governar, então, Ele não permite. É a afirmação que o apóstolo faz, e nós cremos nessa afirmação de que a tentação não será maior do que as forças para resistir a essa tentação. E ele finaliza dizendo: olha, enquanto nós somos tentados, Deus está cuidando de nós, provendo livramento para não cairmos. Ele está dando forças, e se nós nos abastecermos das suas forças, nós resistimos a toda e qualquer tentação, a toda e qualquer provação. Nós seremos pessoas que efetivamente vão levar em conta o passado, observar o que Deus fez com aquela gente que duvidou dele, e nós não vamos pelo mesmo caminho. Nós aprenderemos com o passado que é importante nós suportarmos a pressão da tentação ao lado de Deus. Fico muito agradecido por você estar comigo até aqui e queria pedir que você lesse 1 Coríntios 10, de 1 a 13 e tirasse as suas próprias conclusões. Muito obrigado.